Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que o que importa, o objetivo desse programa, essa série de vídeos, é quem deve governar, vamos dizer. E eu estou mostrando, desde o primeiro vídeo dessa série, que o comunismo e outros totalitarismos, mas no século XX tivemos o fascismo, o nazismo, mas não interessa ver a diferença entre eles. Mas há uma característica comum, que é a do aparecimento ou do reaparecimento de uma aristocracia. E por isso, então, é que eu fiz um passeio pela Idade Média. E hoje eu vou fazer um complemento disso, porque lá começou-se a discutir isso. Claro, isso é discussão desde que gente é gente, desde que existiam os seres humanos na Terra. Mas não vamos começar a Idade da Pedra, que não se sabe muito bem como é que era, para chegar ao atual. Mas a Idade Média é importantíssima nesse assunto, nesse aspecto. Porque até então os imperadores romanos, por exemplo, tinham poderes emanados pelos deuses. A lei que os colocava no poder era uma lei divina. A Idade Média veio a mexer nisso, e por isso é importante nós atingirmos rapidamente quer dizer, 1, 2 vídeos, essa era do desenvolvimento humano, para podermos entender como as coisas se passam hoje em dia. Em primeiro lugar, vamos deixar bem claro que eu não creio que a história tenha algum sentido único, vamos dizer, tenha um destino único. E não é nem isso que eu quero entrar em discussão. Como, por exemplo, as leis da história de Karl Marx. Aquilo é uma fantasia idiota, inclusive com mentiras, como já provei no último, quer dizer, como Hayek e Bertrand de Jouvenel e outros já provaram, que no penúltimo vídeo que eu fiz, acho que foi o último. Mas a Idade Média é importantíssima. E eu, ao menos no meu tempo de estudante, a Idade Média era tida como a Idade das Trevas. Eu estudei com um professor, como eu já disse, excelente, mas que não saía muito disso. Ele não se metia na parte filosófica, por exemplo. Ele dava a história dos reis, de como os estados se formaram, etc. Aonde eu vim a desconfiar de que havia algum erro nesse negócio, de que a Idade Média era uma idade das trevas, foi através de um livro de não um historiador, mas de 2 jornalistas. Na verdade, um jornalista muito conhecido na Itália, e outro um rapaz que na época muito jovem. É esse livrinho aqui, Idade Média, Trevas ou Luz, Indro Montanelli e Roberto Gervaso. Montanelli é um antigo articulista de vários jornais, várias revistas, escritor, escreveu vários. Esse livro, inclusive, é o 3º de uma série que ele fez, ou o 4º, ele fez sobre a história dos gregos, 2 sobre a história romana, de Roma, e este aqui. Fora muitos outros livros que ele escreveu. E aqui eu comprei esse livro exatamente pelo título. Eu digo, alguém pode dizer que houve luz na Idade Média? Fui ler. Não lembro em que época foi isso. Eu estive vendo aqui a edição italiana é de 65, a edição brasileira é de 67. Deve ter sido nessa altura, 68, 70 por aí, ou 69, não sei bem em que ano que eu comprei esse livro, que eu era marxista. E acreditava na história e tal,
na teoria do desenvolvimento histórico, que uma coisa sucedia a outra e que o final era o comunismo e tal, aquele negócio todo. Então eu li e pela primeira vez eu me deparei com uma visão totalmente diversa. Uma visão que depois eu vim, mas isso muito mais para cá, muito mais recentemente, eu vim a estudar, inclusive, a filosofia da Idade Média, da Idade Média alta, principalmente, que é extremamente valioso. São joias valiosas os trabalhos dos padres da igreja, os trabalhos da escolástica, que todos eles demonstram que poderia haver trevas, mas havia luz também. A única coisa que poderia se dizer que há alguma relação com trevas é que isso se passava dentro das estruturas, principalmente monásticas. O povo não era instruído a respeito dessas ideias. E uma das coisas que fica clara é que, inicialmente, e isso é o que nos interessa aqui, inicialmente, os bárbaros que invadiram a Europa, logo após, que a Alta Idade Média é considerada mais ou menos entre o fim do Império Romano e até o ano 1000, mais ou menos, início do feudalismo, e nesse tempo, certamente houve muita confusão, houve muitas guerras, invasões, mortes terríveis. E, obviamente, que não havia clima para que a população se instruísse a respeito das coisas. Realmente a população era quase toda analfabeta nessa época. Apenas nos mosteiros, principalmente nos mosteiros, havia pessoas de grande capacidade. E é outra coisa que é preciso reparar também, reparar no sentido de refazer, de dizer a verdade, é que muito do que nos dizem é que se não fossem os muçulmanos, nós não conheceríamos Aristóteles, Sócrates, Platão e, enfim, os antigos, as filosofias antigas. Isso é uma grande mentira. Porque não quer dizer que eles não tenham também conhecido isso e trazido em parte. Mas isso já estava no início, eles chegaram na Europa já pelo século VII, século VII para o VIII. Então, já antes, isso já estava, mas dentro dos conventos. Ora, antes disso, essas tribos bárbaras, quem governava era eleito pela vida toda, vitalício, mas porém era eleito. Quando morria é que o povo, essa é a história mais dos francos, germanos, e provavelmente vamos ficar por esses. Eles eram eleitos e eram comandantes, eram chefes de guerra, que também foram a cada guerra que venciam, se apossando também dos direitos de dirigentes civis, não apenas militares. Ora, isso causou, obviamente, uma dificuldade muito grande. E quem começou a colocar ordem nisso foi exatamente a Igreja Católica. Mas ela começou a tocar, se não fosse isso, se não fosse a propagação do cristianismo pela Europa e a adoção pelos bárbaros eram considerados aqueles que não eram romanos na época, ou como os gregos que não eram gregos. Nós hoje usamos a palavra bárbaro com um sentido pejorativo diferente. Aquele era um sentido também pejorativo, mas eram estrangeiros, como se fossem os estrangeiros, os de fora, que nos invadem.
Ora, houve então esses bárbaros jamais iam conseguir se acertar se não tivessem realmente adotado o cristianismo imediatamente. Há até uma história da grande invasão dos francos merovingios da Península Italiana, que eles iam destruindo todos os templos pagãos antigos, mas deixaram em pé todas as igrejas. Eles já respeitavam o cristianismo, já respeitavam e o adotaram, tão logo chegaram na Europa. Tanto que a cristianização da Europa, da Gália principalmente, do início, foi muito grande, foi muito rápida. Mas, e aí é que entra o problema que eu já falei no vídeo passado, aí é que entra a ideia de que os reis têm poder divino. É claro que a questão aqui não é exatamente história, mas sim quem deve governar, como deve governar e quem deve escolher o governante. Poderia escolher um monte de discussões importantes que existiram, porém, como a Inglaterra teve um papel preponderante em todas esses desenvolvimentos políticos, pode-se dizer que o direito político anglo-saxônico é de uma importância e, inclusive, de uma necessidade que as pessoas aprendam, estudem, porque é muito mais razoável, no bom sentido, do que o que se ocorreu através da França, por exemplo. Essa discussão veio a acontecer já no século XVII. Uma discussão, na verdade, entre Philip Filmer e Robert Filmer e Algernon Sidney. Filmer defendia claramente a absoluta divindade dos reis, que ele afirma num livro chamado Patriarca. Os primeiros reis eram pais de família. Segundo, não é natural que o povo governe ou que escolha seus governantes. Terceiro, leis positivas não podem infringir a lei natural e o poder paterno dos reis. Paterno dos pais é óbvio que existe. Dos reis. Vejam como esta era uma defesa de 1680, pouco antes da Glorious Revolution, quando estava em plena efervescência dos últimos reis Stuart. Depois, já desde 1840, que a Revolução Inglesa já tinha começado e houve um intervalo republicano entre os dois James e Charles I e depois Charles e James II. Nesse intervalo entre os dois primeiros e os dois últimos, houve o período republicano na Inglaterra. Mas um republicano que era totalmente talvez mais despótico do que os próprios reis, que foi o reinado, vamos dizer assim, do Protector Cromwell, Oliver Cromwell, que quando ficou durante 10 anos morreu e tal. Mas também ali não houve nem eu estou vendo, chamando a atenção para que esta discussão que eu vou citar, ela já veio posterior a isso. Algernon Sidney
contestou isso e retrucou nos seus discursos sobre o poder. A primeira regra, ele diz: o poder paternal é inteiramente diferente do poder político. 2. O povo escolhe seus governantes pela virtude e do seu direito natural à liberdade, e que os melhores governos são aqueles que têm um forte elemento de apoio popular. E terceiro, os reis são inteiramente submetidos, devem ser inteiramente submetidos às leis do país. The laws of the land, que na Inglaterra significava já o parlamento, que já existia. É exatamente 8 anos depois disso, 8 ou 9 anos, que estabelece-se então o primeiro governo inglês, primeiro reinado inglês, totalmente determinado pelo parlamento, pelos Commons e pelos Lords também. Na época, os próprios Lords se ressentiram demasiado do reinado de James II, que inclusive foi exilado por ordem do parlamento, e aí encontraram então Guilherme de Orange e Mary. Foi o único reinado duplo da Inglaterra. A história é muito bonita, mas o que nos interessa aqui é discutir quem governa. Eu vou ler aqui a posição de James Milton. Ele dizia o seguinte: para entender a posição infeliz de uma parte de nossos cidadãos, devemos lembrar a divisão que os filósofos, inclusive desde Aristóteles, fizeram dos homens colocados na sociedade. Eles são divididos em duas classes: ceux qui pillent e ceux qui sont pillés. Aqueles que saqueiam ou pilham, e aqueles que são saqueados. E devemos considerar com algum cuidado o que essa divisão, cuja correção até hoje não foi contestada, e ele também não contesta, implica. A primeira classe, ceux qui pillent, é o pequeno número. São os poucos governantes. A segunda classe, ceux qui sont pillés, é um de grande número. Eles são muitos, os que são pilhados. E os que pilham são menos. Aliás, fazendo uma comparação com o que nós temos hoje, está exatamente assim, continua assim, como sempre foi, até o momento. Em alguns momentos houve diferença disso, mas vamos vê-los. Até o momento o que nós temos é isso. Nós aqui, provavelmente a maioria, se não todos, os que estão me assistindo, como eu, nós somos pilhados. E conhecemos quem nos pilha, quem nos saqueia, que estão lá naquele paraíso terrestre chamado Brasília. Que não é paraíso coisa nenhuma, jamais viveria lá. Então segue Milton. É óbvio que para permitir que poucos continuassem seu trabalho, era necessário um sistema complicado de dispositivos. Caso contrário, a minoria não teria sucesso sobre a maioria. Muitos que são parte do mais forte não submeteram à operação. O sistema que eles criaram é um curioso composto de força e fraude. Força em quantidade suficiente para conter a ascensão parcial do povo. E pelas punições infligidas causar terror aos demais. E a fraude para fazê-los acreditar que os resultados do processo foram para o seu próprio bem. Notem que James Milton dizia isso
E isso continua sendo assim. Inclusive, agora vendo um outro autor, Dresden James, que dizia: a tirania ideal é aquela que é auto-administrada pelo povo que é submetido a ela. Os escravos mais perfeitos são, portanto, aqueles que feliz e inconscientemente se escravizam. Ora, é exatamente essa a grande parte da sociedade, a maior parte da sociedade, e isto é uma verdade que eu diria incontestável. Em alguns momentos foi diferente, mas a grande maioria não quer se meter. É aqueles caras que dizem: eu não me meto em política, eu nem me meto a discutir política, eu não me meto, isso não interessa. Obviamente que, como aquele ditado antigo, quem não se interessa por política será governado pelos políticos que se interessam. E geralmente os que se interessam pela força ou pela fraude. A grande e maior de todas as fraudes que é essa. É dizer que você paga para ser explorado. O que aconteceu aí, na divisão que eu falei, o iluminismo trouxe a possibilidade que isso mudasse. Mas teve uma divisão diferente na França e na Inglaterra. Por que essa diferença? Olha, não há nada no mundo que não tem... Na Inglaterra não, perdão, nos Estados Unidos. Não há nada, porque eu ia falar a Inglaterra agora. Não há nada que a gente não descubra quais são as razões. Se a gente ler e escolher e saber aonde ler e o que ler. A Inglaterra, portanto, um século antes dos Estados Unidos se tornarem independentes, a Inglaterra já tinha feito a sua revolução principal. Bom, depois veio a Revolução Industrial, que aí já é uma outra coisa, é uma revolução mais na área econômica, e que teve repercussões sociais de todos os tipos. Mas a primeira revolução inglesa foi a Glorious Revolution, em que o parlamento tomou conta do poder. E os reis não mais podiam cobrar taxas, cobrar impostos por livre e espontânea vontade. Tem que passar pelo parlamento. O que acontece é que, aos poucos, o parlamento vai também fazendo parte da mesma aristocracia. E também começa a ver, bom, por que eu vou ficar ganhando pouco se eu posso ganhar muito? Começa, então, a também fazer parte daqueles sequepilhão, não do seque-são-pilhão. Isso é inevitável que aconteça. Por isso, apesar de tudo, eu acho que a melhor opção que existe é esta. É da possibilidade, não interessa quem governa. O que interessa é como os governantes são escolhidos e como eles governam e submetidos a quais leis. E sob, como diz na Constituição americana, sob o consentimento do povo. Mas vejamos então o lado pessimista de tudo isso, que existe muito grande. Mais um autor aqui que é importante, que é Alexander Tyler. Ele dizia o seguinte: já antes da independência americana, ele se referia à queda da democracia ateniense. Abre aspas. Uma democracia não pode existir como uma forma permanente de governo. Só pode existir até que os eleitores descubram que podem votar por mais dinheiro do tesouro público para si. Deste momento em diante, a maioria sempre votará nos candidatos que prometem a distribuição de mais dinheiro do tesouro público, tendo como resultado que uma democracia sempre acaba, em razão
de políticas fiscais frouxas, liberais e irresponsáveis e são seguidas por uma ditadura. O tempo médio de duração das grandes civilizações da história tem sido de 200 anos. Essas nações evoluíram através da sequência seguinte: da escravidão para a fé espiritual, desta para uma grande coragem, da coragem para a liberdade, da liberdade para a abundância, da abundância para o egoísmo, do egoísmo para a satisfação pessoal, desta para a apatia e da apatia para a dependência e volta à escravidão. Vejam bem que eu estou de pleno acordo com tudo isso que eu li aqui desses autores. Eu acho realmente que esse sistema que nós temos é o melhor. Esse nós temos aqui no Brasil, não, eu digo o sistema de república, ou mesmo, não vou entrar nessa discussão de monarquia e república. Eu vou ficar assim, uma república ou democracia constitucional, que na verdade a monarquia constitucional, o rei, é apenas para sair nas fotos, porque não faz nada. Não tem nenhum poder real, a não ser o poder, vamos dizer assim, do charme pessoal da monarquia, mais nada. Mantém realmente o povo junto, etc. Mas eu acho que esse é o melhor. Mas é difícil de ser mantido. Quando Benjamin Franklin saiu da reunião que fez a Constituição americana, porque lá eles não fizeram como fizeram na França, aqui no Brasil, todo mundo se mete, todo mundo dá opinião, não, eles se trancaram no Constitution Hall, em Filadélfia, ficaram trancados lá dentro, igual a quando se reúnem os cardeais para eleger o Papa, até terminarem com a Constituição, até acabarem de fazê-la. Quando ele saiu, uma senhora que existe até o nome dela, isso é fato real mesmo, perguntou para ele: e aí, o que é que vocês conseguiram para nós? E ele disse: uma república, se vocês conseguirem mantê-la. Notem bem o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos, o que está acontecendo hoje no Brasil. O que está acontecendo exatamente aqui é aquela mesma sequência que o Tyler falou. Acontece que o regime, a política do povo, pelo povo, para o povo, em nome do povo, na verdade, ela ser exercida, ou o povo se interessar por exercê-la, é muito difícil. A grande maioria, e isso seria o melhor, que a grande maioria realmente nem precisasse se meter nessas coisas. Mas acontece que se deixa nas mãos, então, daqueles que pilham. E eles vão aumentando, como nós estamos vendo agora. Em breve teremos provavelmente de volta alguma coisa semelhante àquele aquele imposto odiado aqui no Brasil, que era a CPMF. Porque sequipilhão querem do sequipão, que é um pilhão, que esses paguem mais, ou querem aumentar a pilhagem, como sempre existe. Todo governo começa falando: nós vamos diminuir os impostos, nós vamos fazer maravilhas, nós vamos diminuir os impostos, vocês vão pagar menos, vai ser uma maravilha. Acaba subindo todos os impostos, sempre. Isto é quase que uma lei universal. Eventualmente surge alguém que, em algum país, que pretende fazer diferente. Eu estou me referindo aqui a Donald Trump. Por isto, estão fazendo absolutamente tudo para destruí-lo.
Aqui no Brasil eu acho que o Bolsonaro estaria nessa condição, no entanto eu acho que ele escolheu mal o ministro da Fazenda. Escolheu um sujeito que até agora não fez nada e nos ameaça com mais imposto. Porque esse negócio de dizer, não, vamos juntar um com o outro, vai ficar um só, mas aí te cria um outro para poder compensar esse. Qual é a diferença? Vamos ficar aí na mesma. Os pilhados vão continuar sendo pilhados e os saqueadores vão continuar saqueando o bolso dos outros, nosso. Então, nesse sentido, é que tem importância o início, quando eu falei a respeito da servidão voluntária de La Boétie, e hoje eu falei aqui, do James Milton. É muito difícil, porque realmente há uma grande parte, a maior parte da população, você diz, faça isso, todo mundo faz. Você olha todo mundo de máscara na rua. Ora, quem é que disse que isso é necessário? Bom, um órgão das Nações Unidas, que todos nós sabemos como funciona. E apesar de esse mesmo órgão já ter dito que não, os que pilham aqui, os saqueadores aqui de dentro, com os governadores, os prefeitos, esses querem manter o seu poder. Não é pelo dinheiro, esse é que eu discordo na maioria desses. Aliás, eles sabiam disso também, sabiam disso. Eu discordo porque falam mais do ponto de vista de pilhagem, vamos dizer, de dinheiro, mas não é isto que eles pilham, não é isso que eles saqueiam de nós. É a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar e a liberdade de agir. Mas eu vou continuar falando sobre esse tema ainda e voltarei no próximo programa. Agradeço a audiência e a paciência em me aturar.